Meu povo perece por falta de conhecimento. Já falava em Oséias, há mais de 3.000 anos atrás. Platão, ele dizia que a ignorância não é burrice acadêmica, mas é limitação de percepção. As pessoas não conseguem perceber o óbvio. É mais ou menos você achar que o que você vê agora é tudo o que existe e aquilo é a certeza absoluta. Mas a saída para alcançar a percepção de algo, ela exige esforço. É como se você estivesse subindo uma escada íngreme com peso nas costas. E para você receber um movimento de despertar interno, exige ainda mais esforço. E por que que eu estou começando esse áudio com essa ah, citações? Porque o que eu presenciei essa semana me deixou muito preocupado ao ponto de me fazer parar tudo que eu estava fazendo para gravar esse áudio. Não estava no script fazer isso, mas depois que eu vi uma, duas, três, quatro, 6 pessoas falando a mesma coisa, isso me preocupou. Se 6 pessoas estão falando a mesma coisa, é porque existem outras 6 e mais 6 e assim a multidão. Eu quero que vocês prestem atenção nesse áudio. Esse áudio, ele tem o intuito de trazer verdade, mas verificáveis. Você tem a opção de verificar e confirmar se é verdade ou não para você. O que eu não vou fazer aqui, e nunca vou fazer em hipótese alguma em outro vídeo, é colocar a minha verdade como verdade absoluta. Eu nunca fiz isso e jamais farei. Mas eu sempre coloco opções para as pessoas poderem verificar se aquilo de fato é ou não é realidade. E hoje eu vou entregar para vocês um roteiro sobre mitos e verdades sobre criptoativo, carteiras e as leis que estão mudando o mundo agora. Essa semana eu recebi mensagens que me fez parar. Pessoas trabalhadoras, honestas, que estão há anos esperando aquilo que vocês sabem. Me disse que tinha entregue a chave da carteira dela para alguém numa reunião. E ela não sabia que estava entregando a senha do cofre. E achei que era a hora de falar sobre isso com clareza, sem especulação, sem agenda. Não vou citar nomes, não vou apontar dedos, porque esse não é o propósito. O propósito é simples, é trazer informações verificáveis com fonte que qualquer um de vocês possam checar. Se você, por algum motivo, sabe tudo isso que eu vou falar, perfeito, maravilha, ótimo. Compartilha com quem não sabe. Começa a fazer esse ato humanitário, ajudar as pessoas a despertar. Se você não sabe, os próximos minutos vão fazer uma baita diferença real na sua vida. Mas antes de qualquer mito ou verdade, eu preciso que você entenda o cenário financeiro global. E vocês sabem que o sistema financeiro ele está sendo reestruturado. Isso não é teoria, são leis publicadas. E eu quero deixar aqui 3 datas concretas. A lei vigente de cripto no Brasil, que está lá no IN-RFB 2291/2025, ela fala assim que desde janeiro de 2026 a Receita Federal coleta dados agregados de movimentação em cripto. E a partir de julho agora de 2026, o reporte ele vira individual, ou seja, cada transação relevante declarada mensalmente via ECAC. As exchanges estrangeiras com qualquer vínculo com o Brasil já estão obrigadas a declarar
E existe um limite para a pessoa física ser intermediário de R$ 35.000 por mês. Eu acho que você pegou aí uma informação que talvez você não sabia. Limite para a pessoa física ser intermediário, R$ 35.000 por mês. Segundo a lei vigente da Europa, chamado MiCA, vocês podem pesquisar no Google, Regulamento UE 2023/1114. Em 1º de julho de 2026, encerra o período de transição, ou seja, todas as exchanges sem licença MiCA está fora do mercado europeu. Atualmente, existem 27 países que estão conectados ao mesmo tempo. A USDT já foi removida por diversas exchanges por não conformidade com o regulamento. Terceira lei vigente, sistema global, que todo mundo já ouviu falar, a ISO 20022, sistema SWIFT. No dia 14 de novembro de 2026, o SWIFT ele rejeita mensagens com endereços fora do padrão estruturado. 97% das instruções já usam a ISO 20022. 97%. Porém, 65% ainda trafegam com dados fora do padrão. E no Brasil, bancos com operações internacionais estão no grupo de risco. 3 leis, 3 datas, todas verificáveis com fontes oficiais. Isso daqui, pessoal, não é especulação. Isso daqui é calendário. E é por isso que o que você sabe ou não sabe sobre cripto importa agora. Eu quero passar para vocês aqui 6 pontos, e cada um com o mito que circula nos grupos e a verdade verificável. Eu vou deixar as fontes na descrição, tá? Para vocês poderem pesquisar por si só. Passar a chave da carteira para alguém de confiança é seguro? Quando alguém diz, me passa o endereço da sua carteira para fazer o depósito, isso é seguro, tranquilo. É como se você estivesse passando aí o número da sua conta bancária. Isso é público, não tem problema, ok? Mas quando pede a frase de recuperação, aquelas 12, 24 palavras, ou a sua chave privada, isso aí é diferente, é como se estivesse passando a senha no seu cartão. Porque isso aí é senha mestre, pessoal. Quem tem essas palavras tem acesso total, irreversível e permanente a todos os ativos de carteira. Não existe suporte para reverter isso, não tem como, já era, perdeu. Se vocês não acompanham notícias, teve várias pessoas aí que deixaram senha de Bitcoin, de Ethereum no HD e jogou fora e perdeu bilhões, já é, não tem como recuperar. Não existe banco central para reclamar. A blockchain não tem um botão para você desfazer, não tem como. Você pode verificar no próprio site do bitcoin.org ou no Trezor Security. Depois eu vou deixar na descrição essas fontes para você poder ir lá e verificar. Endereço público é diferente de chave privada. Verdade. Endereço público você pode compartilhar à vontade para receber. Chave privada ou seed phrase, nunca, em nenhuma circunstância, para ninguém, ok? Nenhuma operação legítima precisa da sua chave privada para depositar na sua carteira. Está lá no site bitcoin.org. Segundo ponto, mito. O imposto de renda já vem descontado automaticamente em cripto. Não existe desconto automático de IR, transferência de cripto para carteira pessoais no Brasil, pessoal. Isso não é tecnicamente possível.
Porque a blockchain não tem como saber qual é a sua situação fiscal, seu CPF ou quanto você já ganhou no ano. Ninguém pode descontar imposto de renda antes de você receber. Vocês podem estar verificando lá no IN-RFB 2291/2025, que é a Instrução Normativa da Receita Federal. Verdade. Cripto no Brasil tem tributação definida em lei. Sim. Ganhos com cripto são tributados como ganho de capital, alíquotas de 15% a 22,5%, dependendo do valor. Agora, operações abaixo de R$ 35.000 por mês em exchange estão isentas, mas elas precisam ser declaradas, tá? Receber o SDT em carteira pessoal como pagamento é tributável como renda, ok? Vou repetir aqui. Receber o SDT em carteira pessoal como pagamento é tributável como renda. Terceiro ponto. Dinheiro em cripto fora do Brasil está fora do alcance da Receita. Mito! Mentira! Desde 2026, o Brasil participa do CARF, Crypto Asset Report, da OCDE. 63 jurisdições trocam dados automaticamente a partir de 2027. A Binance, Coinbase e Kraken já confirmaram a adequação ao sistema. O brasileiro, com conta em exchange americana, ou europeia, ou japonesa, ou chinesa, terá suas movimentações reportadas automaticamente à Receita Federal antes mesmo da declaração de imposto de renda. Isso daqui eu coloquei lá no meu livro, tá? Tá lá no livro Arquitetura de Controle. Quem lê o livro tá na frente de 99% das pessoas, tá? A rastreabilidade é global e está operacional. Verdade. Em 2027, a Receita recebe automaticamente dados de brasileiros que operam no exterior. Não declarar não é opção. A informação chega antes da sua declaração de imposto de renda. A janela para a regularização é agora. Está lá no código OECD/G20, né? Do CARF, a diretiva 2023/2000, como é que é? 2226. Tá também no livro lá, eu coloquei no livro. Qualquer pessoa pode criar uma operação e distribuir o SDT sem regulamentação. Mito, mentira. Desde 2 de fevereiro de 2026, toda empresa que opera com ativos virtuais no Brasil precisa de autorização do Banco Central. São as SP-SAVs, criada pela resolução BCB 519/2025. Também fala no livro, que é o capital mínimo exigido entre 10,8 e 37,2 milhões. Ou seja, as exchanges estrangeiras que atendam brasileiros estão sujeitos às mesmas regras. Operar sem autorização é crime financeiro. Está lá na Lei 14.478/2022, no Decreto 11.563/2023, está na Resolução do BCB 519, 520, 521/2025 do Banco Central do Brasil. Está no livro. Quem lê o livro sabe. Operações legítimas com cripto no Brasil exige autorização do BCB. Verdade. Pergunte sempre, tá, pessoal? Essa empresa tem autorização do Banco Central? A lista de SP-SAVs autorizada é pública no site do BCB? Se não está na lista, ela não está autorizada. Simples assim. Então, cai fora. O SDT e outras stablecoins são livres de regulamentação? Mito, mentira. A USDT foi removida por diversas exchanges europeias por não conformidade com o MiCA. Na Europa, stablecoins precisam de licença MT ou ART para circular legalmente. A Circle France recebeu a aprovação da
AMF em abril de 2026, agora, mês passado, tornando o SDC e a EURO-RC os únicos stablecoin com dupla licença na Europa. Aqui no Brasil, temos a resolução 561/2026 que proíbe cripto como liquidação e transferências internacionais. Que aí? Isso é sério, pessoal. Isso é sério. Por isso que as pessoas vão perder valores aí antes de receber. Não sabe o mínimo. Isso me deixou muito preocupado, de verdade. Nenhum livro as pessoas têm a coragem de ler. Um livro de menos de 200 páginas, tudo mastigadinho. É difícil, né? Mas fazer o quê? Stablecoins estão sendo reguladas como moeda eletrônica. Verdade. O próprio mercado stablecoin hoje ele está valendo 305 bilhões de dólares, 99% em dólar, tá? E a regulamentação chegou, já está aí. Quem opera sem entender o novo ambiente está exposto a bloqueios, multas e perda de acesso. Pode verificar lá no MiCA, no regulamento E 2023/1114 que eu falei em cima. Ter cripto é complicado demais para quem não é da área de TI. Mentira, mito. A complexidade técnica de cripto foi vastamente exagerada por quem tem interesse em manter o usuário dependente do intermediário, que é justamente o que está acontecendo aí, tá? Abrir e usar uma carteira de custódia própria é comparável a aprender a usar um aplicativo de banco, gente. O que exige aí é atenção e segurança, não tecnologia em si, tá? A autonomia financeira em cripto é aprendível e necessária? Verdade. Assim como você aprendeu a dirigir sem ser mecânico, você pode dominar uma carteira sem ser programador. O resultado, pessoal, ele vem com a prática e com o conhecimento certo na hora certa, tá? Tudo que eu acabei de apresentar, basicamente, é o mapa do problema. O treinamento que eu estou montando é o mapa da solução. Eu vou compartilhar com vocês aqui o que tem dentro desse treinamento de forma bem direta, tá? Bem resumida. Primeiro módulo, o que é cripto de verdade? Eu vou abordar sem especulação, tá? Não é pirâmide, não é o futuro distante, mas é uma infraestrutura financeira operacional que está acontecendo agora. E você vai entender o que é Bitcoin, Ethereum, USDT, XRP, TRX, sem nenhum jargão, sem romantismo. O módulo 2 eu vou falar sobre carteira e custódia, que é a diferença entre ter cripto e achar que tem cripto. As exchanges versus carteira própria, custódia centralizada versus descentralizada. Porque FTX, Celsius, IMT, Gox faliram. E o que isso significa para você que está nas operações? Módulo 3, segurança e seed phrase. Tudo que não pode errar. Seed phrase, chave privada, hardware, wallet. Os 7 erros que as pessoas cometem e que custam absolutamente tudo. Como criar e guardar com segurança real. Módulo 4, quero falar sobre leis e compliance. A INRFB 2291, a Lei 14.478, Resolução BCB, MiCA europeu. Como declarar corretamente, como receber legalmente, como proteger patrimônio dentro da lei. E eu pretendo trazer palestrante com especialista em compliance e segurança jurídica. Mas preciso que vocês também divulguem, porque serão pagos. Estratégia de mercado, módulo 5. Como o mercado funciona na prática, sem romantismo, sem promessa de enriquecimento rápido. Isso não existe. E um palestrante aí que opera há mais de uma década no mercado para trazer para vocês uma visão mais ampla disso tudo. São 5 módulos, tá?
Um a cada 3 dias, começando agora dia 10 de junho, sem enrolação, sem promessa vazia, adaptado para nossa realidade. Se você não precisa ter cripto agora, você não precisa querer comprar nada também. É simples assim. A mensagem ela ela tem que ser entregue assim para você entender como que o mundo está girando. Imagina só, quanto tempo as pessoas levaram, né, para aprender fazer uma TED, uma DOC antigamente. Aí vieram o o cheque pré-datados, né? Aí tinha as notas promissórias, aí depois vieram os cheques, né? Depois vieram os cartões, e agora por fim veio o Pix, depois vai vir o Drex e essas carteiras. Então quem tem conhecimento, ele tem um controle. Quem não tem é controlado por quem tem. É simples assim. Você precisa ter clareza e domínio. Assim como você aprendeu, sei lá, a dirigir, nadar, andar de bicicleta, e você não precisou fabricar nada disso. Simplesmente aprendeu. Julho já está às portas. A lei, pessoal, não vai esperar você entender de cripto. Não vai. O dinheiro não vai esperar você estar pronto. Também não vai. A única pergunta que importa é se o recurso exigir que você abra uma carteira, você que me escuta está pronto? É a pergunta que eu te faço. Conhecimento é o que eu falo para todo mundo, falo para os meus filhos. É melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. É estratégia, é andar preparado. Se a resposta sua for não, ou talvez, ou acho que sim, eu vou deixar o link no primeiro comentário abaixo, tá? Existem 3 opções de entrada, você escolhe o seu nível. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Não para me ajudar, não para fazer volume de visualização no grupo. Tem gente que tudo que fala, mas tá ganhando. É uma mente mesquinha demais, meu Deus do céu. Se foi bom para você, passe para frente. Depois tá e aí tá num projeto relacionado à ajuda humanitária. São coisas que não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido, tá? Faça isso para ajudar a pessoa que você tem aí em mente, tá? Eu te aguardo, pessoal, como sempre falo, do lado de dentro. E até o próximo vídeo. Vou gravar 4 vídeos ensinando, ou melhor dizendo, revelando para vocês algumas situações do mercado financeiro com neurociência. Como que você deve e vai ah, agir nesse tempo usando a sua mente. Porque se você não tiver uma mente blindada, apta, preparada, eu sinto te dizer, você vai sucumbir. Não tem como ser diferente. Até a próxima. Tchau, tchau.